cotidiano e a gente não dá a devida importância. Mas a parábola da grande ceia, ela nos traz uma riqueza, uma riqueza dos detalhes, né? Quando nós aqui a partir do versículo 15, que depois daquele homem ser curado na casa daquele fariseu, Jesus ele inicia essa nova parábola, né, a partir da fala de uma daquelas pessoas que estavam ali naquela mesa, né? Quando aqui no versículo 14, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como quem recompensar. E no versículo 15, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino do céu. Quando Aleluia. esse homem fala isso, é a palavra certa com o coração e com a intenção errada, né? Jesus ele tem muito dessas passagens, né? Mesmo no Antigo Testamento, quando lá Saul, Deus orientou a Saul que ele fosse com aquele povo, que ele matasse a todos, né? Homens, mulheres, o rei, os animais, que ele resolveu poupar a vida do rei e poupar alguns dos melhores animais com a desculpa, Aleluia. com a justificativa de que era para sacrificar ao Senhor. Mas a ordem do Senhor era porque Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência, né? E da mesma forma, quando esse homem aqui no versículo 15, ele enfatiza, olha, ouvindo isso, eu já consigo ouvir bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Quando ele fala essa palavra, essa frase, isso vai de encontro ao quê? Ao que ele estava falando do seu próprio coração. Ele já estava falando assim, olha, eu cumpro, Jesus, todos os mandamentos, né? Então eu já consigo até sentir, ele se sentia merecedor de comer. Sabe aquela pessoa que fala, olha, eu moro aqui do lado dessa padaria, eu consigo até sentir o cheiro. Por quê? Porque você tem certeza que você vai poder ir lá e comprar um pão. E esse homem, quando Jesus aqui, no versículo 16, ele diz assim, porém ele lhe disse, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quando Jesus ele inicia, né, essa parábola, é porque ele já queria dar um novo significado para aquele homem que disse isso, para aquelas pessoas que estavam naquela ocasião. Quando Jesus começou essa parábola da grande ceia, ele começa assim, é a hora da ceia, certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Quando a palavra do Senhor em algumas traduções diz que um homem havia convidado a muitos, né? Não era um homem qualquer. Esse tipo de convite aqui estava falando sobre um homem que era nível majestade, né? Esse tipo de festa não era assim uma pessoa rica, apenas uma pessoa rica, uma pessoa conhecida. Esse tipo de convite nessa sociedade era uma festa que era assim, ia um servo e convidava aquelas pessoas que eram propícias, pessoas que tinham roupas adequadas, pessoas que estavam acostumadas a frequentar festas em palácio, né? E aquelas pessoas, elas recebiam aquele convite com algum tempo de antecedência, de meses, de dias, né? E chegando naquela ocasião, aquelas pessoas vinham um segundo convite, que era na festa. Aquela majestade, ele preparava toda uma comissão. Não sei se os irmãos, eu acho que na semana passada nós falamos sobre isso, que existiam 2 convites com antecedência, e no dia saiu uma grande comitiva, né, do palácio para dizer, olha, vocês que foram convidados para esse grande banquete, olha, vai ter música ao vivo, vai ter cachoeira de chocolate, vai ter, sabe, aquelas coisas que iam preparando para aquelas pessoas que foram convidadas irem se animando para aquela festa. Olha, a festa vai ser boa, e vai ter música ao vivo, e vai ter cachoeira de chocolate, e vai ter hora fulano, e vai ter tais coisas, e vai ter dança, e vai ter pista, e vai ter comidas elaboradas. Então aquelas pessoas que receberam aquele primeiro convite, elas já iam se animando, fazendo cabelo e ouvindo, e não era uma ou duas pessoas gritando na rua, era uma comitiva, como se fosse uma comissão de circo. Não sei se algumas pessoas já teve a oportunidade de ver, né? Em cidades do interior tem muito isso, aquela comissão de circo que sai pela cidade falando, olha, o circo está aqui, e tem palhaço, e tem leão, e toda essa atividade nessa
festa a qual Jesus contou aqui, essa parábola, era mais ou menos isso aí. Saía aquela comissão para convidar aquelas pessoas para relembrar aquela festa. Então, mas aquele segundo convite, aquelas pessoas que não receberam o convite, elas sentiam pelo menos o gostinho, né? Aquelas pessoas que elas não eram adequadas, que elas não tinham roupa, que elas não faziam parte daquele clube social, né? Aquelas pessoas que eram da alta sociedade, de ir numa festa desse nível, né? Desse porte. E aqui no versículo 17, e a hora da ceia mandou o seu servo